Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o 14º domingo do tempo comum. Domingo, dia do Senhor, não falte a Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por vocês, peço também que vocês rezem por mim. Não falte a Santa Missa, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, vamos abrir a nossa Bíblia e acompanhar. Tem duas versões, tem uma versão mais longa e uma versão mais curta. Eu vou proclamar a versão mais curta, tá bom? Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, ou então do versículo 1 até o versículo 20. Eu vou proclamar do 1 até o 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós recebemos as instruções do Mestre Jesus para a missão. Jesus é aquele mestre dedicado, empenhado, esse pastor zeloso, que ele, como Deus, poderia ter salvado a humanidade sozinho, mas ele quis precisar da nossa ajuda. Ele quis precisar de mim, quis precisar de você. Então ele escolhe, diz aqui que ele escolheu 72 discípulos. Daqueles 72, ele escolheu os apóstolos, aqueles 12 que estavam mais próximos dele. Mas ele tinha 72 discípulos. E Jesus então trata de formá-los muito bem, de instruí-los muito bem. Porque, primeiramente, antes de ser missionário, nós precisamos ser discípulos. Discípulos é aqueles que estão com o Mestre, ouvindo o Mestre, aprendendo com o Mestre. E depois vão levar aos outros o que viveram e o que aprenderam do Mestre. Hoje Jesus os envia. Envia-os a lugares que ele deveria ir. E envia-os não irresponsavelmente, mas envia-os na autoridade do seu nome, dando a ele, conferindo a eles o poder que ele mesmo tinha. O poder de curar os doentes, o poder de expulsar os demônios, o poder de comunicar a palavra, o evangelho, palavra que transforma vidas. E Jesus então trata de dizer também que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos rezar e pedir ao Senhor da messe, a Deus Pai, que envie mais operários para a messe. Eu sei que talvez aí na sua paróquia, na sua comunidade, você reclama muito, porque às vezes o padre tem 50, 70 comunidades e não consegue dar conta. Não tem como ter missa em todas essas comunidades toda semana. Às vezes faz das tripas coração para poder corresponder, para poder ser um bom pastor, para ouvir confissão, para fazer batizado, para dar catequese, para administrar a paróquia, para presidir missa,
festejo de padroeiro e por aí vai. Eu já fui pároco, eu sei como a vida de um padre é puxada, como a vida de um sacerdote dedicado é cansativa. E muitas vezes a gente não reza nem por aqueles que já são sacerdotes, já são padres, e nem por aqueles que Deus pode enviar. Quantas vezes você rezou pelas vocações? Você que é padre. Quer padre para batizar seu filho, quer padre para poder conduzir a primeira Eucaristia, para se confessar, para dar bênção lá em casa, para a missa de sétimo dia do meu parente, quer padre. Mas quantas e quantas vezes você rezou pedindo a Deus Pai que mandasse mais operários para a vinha? Porque a messe é grande, o trabalho é grande. Mas quantas vezes você rezou pelas vocações? Quantas vezes você rezou pelo seu bispo, pelo seu padre? Então, hoje, Jesus está dizendo, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores. Reze pelas vocações, ajude as vocações. Tem um convento, tem um seminário aí próximo da sua casa. Quantas vezes você deu alguma colaboração para ajudar nos estudos, para ajudar na formação desses novos seminaristas, desses novos frades? Então, Jesus está dizendo, reze pelas vocações, ajude, promova as vocações. Nós sempre precisamos de sacerdotes, sempre precisamos de missionários na vinha do Senhor. Eu já ouvi uma coisa absurda uma vez, quando a mãe de um rapaz que estava querendo ir para um seminário, e ela estava revoltada, e ela chegou a dizer, eu preferiria que ele morresse. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Uma mãe dizer isso, porque não queria que o menino fosse para o seminário. Pelo amor de Deus. Se seu filho quer ir para o seminário, se seu filho quer se tornar um religioso, um sacerdote, um frade, apoie, motive, incentive. Deixe de ser egoísta. Deixe de ser egoísta e querer fazer só o que você quer. Porque se for para ser médico, advogado, juiz, promotor, aí eu quero. Mas se for para ser padre, aí perdeu a vida. Por quê? Por que perdeu a vida? Ao contrário, ganhou. Ele vai ser pai de muitas almas. Então hoje, nós somos convidados a rezar mais pelas vocações, ajudar mais as vocações e seguir esse conselho que Jesus falou. Pedir ao Senhor da messe que envie mais operários para a messe. E ele segue dizendo quais são as orientações, o que os discípulos devem dizer, como eles devem se comportar durante a missão. É lindo como Jesus é zeloso e cuidadoso com os seus discípulos. Que a gente possa acolher e abraçar isso com muito amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.